Juiz Sérgio Moro aceita a denúncia contra o ex-presidente Lula. Com isso, o ex-presidente se torna réu no 5º processo. E na Operação Lava Jato, o Procurador-Geral da República apresentou hoje ao Supremo Tribunal Federal as delações premiadas de 77 executivos da Odebrecht para serem homologadas. A gente tem ainda a situação dos brasileiros que estão na Venezuela, onde as fronteiras estão fechadas, e economia. Tudo o que acontece nos corredores do poder, você acompanha esta semana comigo, Mariana Jungmann, a partir de agora, pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Eu vou começar indo diretamente à redação da Agência Brasil, onde o Tiago Bittencourt substitui essa semana a Carolina Pimentel, que está de recesso por causa do Natal. E o Tiago vai dar para a gente as notícias sobre Operação Lava Jato. Boa noite, Tiago. Como você falou, o juiz federal Sérgio Moro aceitou hoje mais uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Lula passa então a ser réu e vai responder por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia apresentada, o ex-presidente teria participado de um esquema para desviar de 2 a 3% dos valores de contratos assinados entre a Odebrecht e a Petrobras, o que ultrapassa aí os 75 milhões. Segundo os investigadores, uma das formas do recebimento da propina se deu por meio da compra e da manutenção de um imóvel, avaliado em 12 milhões para a utilização do Instituto Lula. A Odebrecht teria feito essa compra e também a de uma cobertura em São Bernardo do Campo, no valor de 504 mil para Lula. Além do ex-presidente, outras 8 pessoas foram denunciadas. Advogados do Lula criticaram o que consideraram perseguição ao ex-presidente e reclamaram do pouco tempo que tiveram para manifestação após a abertura do inquérito policial. O Instituto Lula afirmou em nota que a sua única sede é um sobrado adquirido em 1990 e que sempre recebeu doações legais, declaradas e dentro da lei. E também falou em perseguição política. Com o recebimento da denúncia, o ex-presidente passa a ser réu em 5 ações penais. Também em nota, a Odebrecht disse que não se manifesta sobre o tema, mas reafirmou seu compromisso de colaborar com a Justiça. E ainda falando da Operação Lava Jato, Mariana, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal os acordos de delação premiadas de 77 executivos da Odebrecht. Os acordos foram firmados com a força-tarefa de investigadores do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. Entre os delatores está o Marcelo Odebrecht, que citou nomes de políticos para quem ele fez doações ilícitas de campanha. O ministro Teori Zavascki ainda vai decidir pela homologação dos depoimentos. Aí ele vai observar se aí os depoimentos estão de acordo com a lei que normatiza as colaborações premiadas. Mariana. Obrigada, Tiago. E ainda, mantendo esse assunto da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, que recebeu hoje aí, como o Tiago contou, as delações referentes ao Odebrecht, disse que vai se debruçar sobre elas já a partir de agora e a equipe dele deve continuar trabalhando durante o recesso do judiciário em cima desse assunto. O ministro disse que é normal a equipe dele trabalhou também no recesso de julho e isso vai acontecer agora durante o recesso do judiciário. Eles pretendem, inclusive, começar a ouvir os depoimentos desses delatores junto com seus advogados e sem a presença dos procuradores da Lava Jato, que é para que os depoimentos sejam os mais espontâneos possíveis, mas a gente ainda não deve ter resultado, provavelmente, da homologação antes do fim do recesso do judiciário. Mas ainda falando em Supremo Tribunal Federal, eu vou aos estúdios da Rádio Nacional conversar com a Maíra Heinen, porque ela vai trazer mais notícias sobre o Supremo Tribunal Federal para a gente. Boa noite, Maíra. Boa noite, Mariana. É isso mesmo. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, liberou hoje para julgamento de mérito o processo que pode impedir réus de ocuparem as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, cargos que estão na linha sucessória da presidência da República. Como a corte entrou em recesso nesta manhã, o caso só será julgado no ano que vem. O pedido de vista do ministro foi feito no dia 3 de novembro, mas a questão foi julgada liminarmente há 2 semanas
quando a Corte decidiu manter o presidente do Senado, Renan Calheiros, no cargo ao julgar uma decisão provisória proferida pelo ministro Marco Aurélio, que não esperou a devolução do pedido de vista para determinar o afastamento. No mês passado, a Corte começou a julgar a ação na qual a Rede pede que o Supremo declare que os réus não podem fazer parte da linha sucessória da presidência da República. A ação foi protocolada pelo partido em maio, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, tornou-se réu em um processo que tramitava no STF. Mariana? Obrigada, Maíra. E os trabalhos continuam aqui no Congresso Nacional também. Eu tenho aqui hoje comigo o repórter Lucas Por Deus Leon, que vai falar para a gente sobre votações na Câmara. E estamos quase no Natal, mas a Câmara tinha previsão de votação hoje, Lucas. Isso mesmo, Mariana. A Câmara marcou 2 sessões de plenário, uma para hoje e outra para amanhã, para tentar aí terminar as votações sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União. Isso porque na semana passada não teve acordo entre os deputados federais, que acabaram adiando para esta semana a votação das renegociações. O Senado já acabou os trabalhos legislativos na semana passada, mas, como eu disse, a Câmara precisava votar essa matéria, que é muito importante para os estados que estão em situação financeira difícil, principalmente o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O Senado alterou o projeto que saiu aqui da Câmara e colocou contrapartidas a mais para os estados em troca da renegociação das dívidas. A União vai renegociar essas dívidas por 20 anos, diminuindo as parcelas até 2018, para dar tempo para os estados pagarem o que devem ao governo federal. Mas, em troca, os estados terão aí que tomar algumas medidas, como um pacote de privatizações, corte de cargos comissionados, possível aumento da contribuição previdenciária de servidores estaduais e entre outras medidas aí do ajuste fiscal, inclusive congelamento de gastos pelos próximos 2 anos relativo ao IPCA, só poderão aumentar ao IPCA, mas para isso os deputados aqui precisam votar esse projeto e, por enquanto, o quórum está muito baixo, viu, Mariana? Ainda não conseguiram atingir aí um número alto para começar essa sessão, que é de muito interesse dos estados. Lucas, quórum na Câmara na semana que antecede o Natal, acho que vai ser difícil, né? E tem previsão de votação amanhã também, né? Tem uma PEC que é relativa à liberação de recursos para o Superior Tribunal de Justiça, mas se a gente não está tendo quórum hoje, imagino que amanhã talvez seja mais difícil ainda, né? E como eu falei, essas 2 sessões foram quase que uma emergência para tentar aprovar a renegociação dos estados que precisam pagar as suas contas, viu, Mariana? Isso porque o relator do caso aqui na Câmara, o deputado Esperidião Amin, do PP, aceitou as questões que foram modificadas no Senado, contrariando aqui a oposição e também muitos deputados da base governistas, que alegam que os governadores querem colocar nas costas da Câmara Federal a austeridade aplicada aí nos estados e em cima dos servidores públicos estaduais. Portanto, eles preferem que os próprios governadores remetam essa renegociação para as assembleias estaduais e não que coloquem em cima da Câmara dos Deputados a obrigatoriedade dessas contrapropostas que são impopulares, Mariana. A gente lembra que esse projeto foi aprovado no Senado também, já no finzinho do ano legislativo no Senado, né, Lucas? Os governadores estiveram no Senado, pediram que o projeto fosse aprovado, mas essa discussão sobre as contrapartidas também gerou muito debate no plenário do Senado e uma das alegações era justamente que era para se aprovar esse projeto como tinha sido negociado com o governo, com as contrapartidas, e depois, se tivesse que haver alguma discussão sobre essas contrapartidas, sobre a retirada delas, isso poderia ser feito aqui na Câmara. Mas sem quórum, como é que vai haver discussão sobre isso, né? Pois é, Mariana. E esse assunto já teve muitas idas e vindas, né? Desde o começo do ano aí, no governo anterior, que os governadores estão tentando negociar suas dívidas. Mas as contrapartidas é a polêmica. O projeto inicial, quando veio aqui para a Câmara, tinha as contrapartidas. Os deputados retiraram a maioria das contrapartidas, deixaram só o congelamento dos gastos referente ao IPCA para os próximos 2 anos. O projeto foi para o Senado. Aí, no Senado, sim, há uma vontade maior
em aplicar essas contrapartidas e foram recolocadas muitas das contrapartidas retiradas aqui na Câmara. E quando esse projeto volta para cá, os deputados então não aceitaram na semana passada. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, lamentou e em seguida, na sexta-feira, de última hora, resolveu marcar essa sessão para hoje e amanhã. Vamos ver se ele vai conseguir um quórum adequado para votar esse projeto que é de interesse dos estados endividados, Mariana. Inclusive, enquanto isso tudo acontece e aqui não aparece quórum para votar o projeto que liberaria os estados de começarem a pagar as dívidas, nos estados, as assembleias legislativas têm que votar projetos super duros de austeridade fiscal, o que gera uma série de protestos da população, inclusive o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, protestos com confrontos com a polícia, enquanto a Assembleia Legislativa local tenta votar projetos relacionados à austeridade fiscal para tentar resolver esse problemaço das contas dos estados, que não fecham, né? Bom, 2016 foi um ano intenso na política, muito intenso. Por isso, a gente preparou aqui, a gente conversou aqui nos corredores do poder com senadores, deputados, políticos, pessoas que viveram esse ano, essa intensidade toda, para saber o que eles acharam, que foi o fato político mais importante do ano. A gente lembra que teve o afastamento e depois o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a posse do presidente Michel Temer, as consequentes medidas econômicas duras que vieram para o Congresso. A primeira delas já foi aprovada, que é a PEC do teto de gastos. Enfim, teve muita coisa. Teve Lava Jato também, 2 ex-governadores do Rio de Janeiro presos. Teve muita coisa esse ano. Então, a gente vai começar hoje, a gente vai ouvir vários deles ao longo da semana, mas a gente vai começar hoje ouvindo o que os senadores Álvaro Dias e Cristóvão Buarque acharam de 2016. Evidentemente, além do impeachment da presidente Dilma, a Operação Lava Jato, que consubstancia uma mudança na cultura jurídica do país, nova prática de investigação e, obviamente, uma nova justiça se instalando no país. Acho que esse é o grande avanço deste ano de 2016. O impeachment da Dilma, que eu votei, eu considero negativo, porque era melhor que não tivesse sido necessário. Os resultados da Lava Jato, que estão limpando a política, era melhor que não tivesse sido necessário. São 2 fatos fundamentais de 2016. Eu creio que são os 2 fatos que vão ficar na história. 2 fatos negativos, mas necessários. No próximo bloco, você confere com a gente a situação dos brasileiros que estão na Venezuela e que tentam atravessar a fronteira por terra que está fechada. E também números da economia, emprego, crescimento econômico, inflação. Tem muito mais no próximo bloco, eu te espero aqui. Olá, estamos de volta. No primeiro bloco, você conferiu aqui que o presidente Lula virou réu em seu 5º processo, o 4º na Operação Lava Jato. E também que no âmbito da Operação Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou hoje ao Supremo Tribunal Federal as delações premiadas de 77 executivos da Odebrecht. Viu também aqui no primeiro bloco que a Câmara pretende votar hoje o projeto que renegocia as dívidas dos estados, mas o quórum, por enquanto, está baixo. Bom, eu vou agora aos estúdios da Rádio Nacional conversar com a Maíra Heinen, porque ela tem notícias pra gente sobre a situação dos brasileiros que estão na Venezuela, onde a fronteira por terra está fechada com o Brasil. Maíra. É isso mesmo, Mariana. A Secretaria Extraordinária de Assuntos Internacionais de Roraima conseguiu a liberação dos brasileiros que estão retidos na Venezuela desde o fechamento da fronteira no último dia 13. A titular da pasta, Verônica Caro, informou que decidiu se reunir com autoridades do governo e do exército venezuelano depois que o presidente Nicolás Maduro prorrogou o fechamento da fronteira até o dia 2 de janeiro. Os brasileiros começaram a deixar a fronteira na tarde de hoje,
hoje. Porém, o exército venezuelano solicitou que a saída seja feita de forma ordenada e que seja apresentada uma lista com nomes e documentos daqueles que querem atravessar a fronteira. Os turistas devem procurar o vice-consulado do Brasil em Santa Helena de Uairém ou ligar para a Secretaria Extraordinária de Assuntos Internacionais em Boa Vista, no número DDD 95991469977. O telefone estará disponível 24 horas. Um número na Venezuela também estará disponível por 24 horas. É o 041-4845-8850. O assessor de comunicação do governo de Roraima, João Paulo Pires, contou como está o clima na cidade de Santa Helena de Uairém, na Venezuela. Vamos ouvir. A fronteira, ela tá calma. O clima na cidade é de uma aparente calma, mas existe uma tensão. Eu notei que tem alguns militares na frente de estabelecimentos comerciais. Eu acho que eles estão temendo saques. A princípio, tinha uma lista de 35 pessoas, mas algumas delas já atravessaram por conta própria a fronteira, por dentro do mato, né? Atravessaram porque o exército daqui da região está meio que fazendo vista grossa, deixando eles atravessarem sem fiscalizar. Só que não estão passando carros. De uma fronteira até a outra pode ser feito em 7 a 10 minutos, indo por dentro do lavrado, né, que seria um cerrado aqui. O vice-consulado do Brasil na cidade venezuelana estima que quase 100 brasileiros tentam sair do país desde o fechamento da fronteira. Cerca de 50 pessoas entraram em contato com o Itamaraty, preocupadas também com a falta de dinheiro e de comida. Há informações de que dezenas de brasileiros já deixaram o país vizinho de forma clandestina. O Ministério das Relações Exteriores confirmou que as autoridades venezuelanas vão abrir a fronteira para os turistas brasileiros que desejarem voltar para o Brasil todos os dias, às 14h, enquanto durar o fechamento da fronteira determinado pelo governo da Venezuela. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decidiu fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil para combater máfias que atuam para retirar de circulação as notas de maior valor da moeda do país, as de 100 bolívares, provocando aí instabilidade econômica e social. Mariana? Obrigada, Maíra. A gente vai continuar acompanhando aqui essa grave situação da Venezuela. As fronteiras estão fechadas por terra, mas é possível sair do país pelo ar, né? É possível sair de avião, mas por terra, para quem mora próximo à fronteira com a Venezuela e atravessou de carro e quer voltar por terra, as fronteiras estão fechadas, mas como disse a Maíra, a promessa é que elas serão abertas diariamente às 14h. Bom, eu vou agora à redação da Agência Brasil conversar novamente com o Tiago Bittencourt, porque o Tiago tem para a gente números econômicos importantes. Um deles sobre emprego e o outro sobre crescimento econômico. Fala pra gente, Tiago. Sobre desemprego, né? Os mais atingidos pelo desemprego, Mariana, são jovens entre 14 e 24 anos. É o que aponta o levantamento divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Enquanto a taxa total de desemprego alcançou 11,8% no terceiro trimestre deste ano, para os jovens desta mesma faixa etária que a gente citou, 14 a 24, ela chegou a 27,7%. Trabalhadores também, trabalhadores com apenas o ensino médio incompleto, também são bastante atingidos com o desemprego. A taxa é de 21,4%. O IPEA diz ainda que até meados de 2016, o aumento do desemprego foi atenuado devido ao fato de muitas pessoas que perderam o trabalho com carteira assinada foram trabalhar por conta própria. Mas essa tendência se reverteu no terceiro trimestre de 2016. Ainda falando de economia, a expectativa do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é de que o Brasil já apresente crescimento nos primeiros 3 meses de 2017. Segundo o ministro, a previsão é o último trimestre do próximo ano crescer 2% com relação ao mesmo período deste ano, de 2016. Meirelles deu a declaração ao comentar a projeção do mercado
mercado financeiro sobre o produto interno bruto, que reduziu a expectativa de crescimento de 0,70% para 0,58% para o próximo ano. O ministro também afirmou que a queda da inflação projetada pelo mercado financeiro é uma evolução esperada, entre aspas. Mariana. Obrigada, Thiago. Eu também trago duas notícias econômicas, uma boa e outra ruim. A boa é que o mercado financeiro voltou a projetar a inflação deste ano dentro da meta. A gente lembra que a meta de inflação do Brasil é de 4,5%, mas há uma margem de 2 pontos para mais ou para menos em que ela é considerada dentro da meta. Bom, a previsão de inflação do mercado era de 6,52%, mas caiu para 6,49%, entrando assim dentro da meta novamente. Esta é a sexta vez seguida que a projeção de inflação tem uma queda por parte do mercado. Quando a gente fala que é por parte do mercado, é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras e aí se mede a expectativa dessas instituições sobre a meta de inflação. Então, a boa notícia é que a gente deve começar a sentir menos no bolso a inflação. Você que está aí toda vez indo ao mercado e sentindo que o seu salário rende cada vez menos lá, então, a projeção de inflação está caindo aos pouquinhos e a expectativa é que caia ainda mais. A notícia ruim? Bom, em novembro teve uma alta no número de cheques devolvidos na medição da Serasa Experian. A expectativa aí é que esses cheques tenham, o número de cheques devolvidos tenha subido por causa do desemprego. O Thiago falou aí agora há pouco que o número de desemprego atinge mais aos jovens, mas atinge todas as faixas etárias. Então, o número de cheques devolvidos aumentou por causa do desemprego e por causa da queda na renda das pessoas. Eu volto a falar agora com o Lucas Por Deus Leon, porque além da pauta aqui da Câmara, o Lucas acompanhou hoje uma pauta lá no Tribunal Superior Eleitoral, né, Lucas? Foi feito um balanço do ano pelo TSE, como é que foi isso? Isso mesmo, Mariana. O presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, divulgou um balanço das eleições de 2016 e do TSE como um todo, dos processos que foram julgados na Corte Eleitoral. Segundo Gilmar Mendes, cerca de 41% dos CPF das pessoas que doaram para a campanha eleitoral de 2016, 41% tem indícios de irregularidade, Mariana, um número bastante curioso. Lembrando que isso são apenas indícios que precisam ser apurados, mas foram ao todo cerca de 965 mil pessoas, CPFs diferentes, que doaram para as campanhas eleitorais desse ano. E desses 965 mil, 403 mil têm indícios de irregularidades. Os valores mais expressivos, cerca de 555 milhões, são relativos ao doador cuja renda conhecida é incompatível com o valor doado. Foram 61 mil CPFs nesse sentido, mas também tem casos aí de concentração de doadores em uma mesma empresa, que isso também gera aí suspeitas do TSE. Tem também doador desempregado, esse foi o maior número de doadores para campanhas com indícios de irregularidade, 141 mil CPFs de pessoas que estão desempregadas. E vários outros quesitos, Mariana. Lucas, deixa eu te interromper aqui um pouquinho. Doadores desempregados, 140 mil. Quem está desempregado e faz doação para a campanha eleitoral? É bem suspeito mesmo, né? Mariana, e esses dados foram conseguidos com a Receita Federal. Também estava presente na coletiva o secretário da Receita Federal, o Jorge Rachid. Eles cruzaram os dados do TSE com a Receita Federal e dando esses números. E as pessoas desempregadas geralmente não poderiam doar, não teriam valor para doar. Mas temos que ver que também muita gente tem aí empregos informais. Nem todo mundo deve cair aí como irregular mesmo, mas os números são muito altos e 141 mil. Também tem casos de doador inscrito no programa Bolsa Família, que também levaram suspeitas aí do TSE. E também um outro caso é doador sócio de empresa que recebe recursos da administração pública. A legislação não permite, Mariana, que sócios de empresas que recebem recursos da administração pública, como empreiteiras e empresas em geral, também não podem fazer doações para campanhas eleitorais. E Gilmar Mendes também aproveitou a coletiva para comentar aí os últimos episódios, dos embates entre o Judiciário e o Legislativo, que tomaram de conta
tomaram de conta aí do noticiário nos últimos dias, com o projeto de abuso de autoridade, julgamentos importantes, liminares afastando o presidente do Senado. Vamos ver o que Gilmar Mendes comentou aí sobre essa relação entre legislativo e judiciário nos últimos dias. O ar está um tanto quanto eletrizado, né? Então, é evidente, quer dizer, estamos vivendo muitas tensões, evidente, em função de todo esse ambiente, né? Muitas discussões e tudo mais. Felizmente, o ano está se encerrando, né? Felizmente não houve uma liminar para suspender o fim do ano, né? Daqui a pouco alguém concebe uma DPF né, para dizer que o ano não deve se encerrar, né, Cristina? Então, acho que vamos ter tempo, então, de fazer uma análise. De quando em vez a gente tem essas escaramuças. Acontece. Lucas, e a gente pode esperar para o próximo ano que esses atritos aí entre judiciário e legislativo parece que vão continuar, porque eles são gerados por uma pauta problemática que vai continuar sendo analisada pelo judiciário que afeta o legislativo. Mas você tinha mais um número sobre o balanço de hoje? Um número interessante também. Em 2016, os candidatos gastaram cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais nas campanhas eleitorais. Número bastante inferior à eleição municipal de 2012, quando foram gastos 6 bilhões de reais. Portanto, quase a metade aí do que foi gasto na última eleição municipal. O presidente do TSE coloca isso como o fato das campanhas terem sido menores nesse ano e também terem sido proibidas doações empresariais nesta eleição, Mariana. Tá ótimo. Bom, essas foram as principais notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Amanhã, eu e o Lucas te esperamos aqui. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.